Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vou conversar com José Daldegan Júnior. Ele é engenheiro eletricista, atua há mais de 29 anos no setor elétrico e atualmente é diretor do Sindicato dos Urbanitários no DF, que representa a categoria eletricitária de Furnas, ONS, SEB, Eletrobras e Eletronorte. Nós vamos conversar hoje sobre o setor elétrico e política. Daldegan, seja bem-vindo. Desde o fim da ditadura, como você avalia esse processo de democratização do país? Eu acho que é até bom fazer um resgate de como começou a ditadura, né? Aliás, o golpe militar estava sendo planejado há bem mais tempo, né? O Getúlio Vargas, por exemplo, estava sendo visado por esse golpe, porque espertamente ele jogava na Segunda Guerra Mundial entre a Alemanha e os Estados Unidos, obtendo até vantagem dos Estados Unidos para fazer, por exemplo, a Companhia de Siderúrgica Nacional, etc. Então, essa possibilidade de desenvolvimento do Brasil sempre foi visto pelos Estados Unidos como uma grande ameaça para o poder dos Estados Unidos. Então, o golpe já estava sendo planejado. Getúlio Vargas deu o desfecho que deu, acabou saindo vitorioso politicamente do golpe, e aí esse golpe foi adiado. E aconteceu quando que Jânio Quadros, tentando fazer um golpe também para obter a maioria do Congresso e deixar o Congresso subjugado, né? E inventou aquela renúncia para tentar depois voltar por cima, né? E aí o Congresso, percebendo a manobra, aceitou a renúncia dele e pôs então o João Goulart como vice. O João Goulart era uma personalidade de esquerda, era visto como uma ameaça para todo mundo, então o Jânio Quadros achava que não haveria possibilidade de darem apoio para o João Goulart ser o presidente. Mas aí veio o Tancredo Neves e o Magalhães Pinto, se não me engano, com aquela manobra do parlamentarismo e com isso aceitaram a renúncia do Jânio, e o João Goulart começou a ser presidente num regime sem poder para ele, né? O poder veio para o parlamento. Como depois, até o Brizola teve muito papel fundamental nisso, conseguiu reverter e voltar, fazendo um plebiscito, voltar para o presidencialismo, então é aí que veio o golpe militar para tomar o poder do Jânio Quadros, do João Goulart, que estava fazendo um governo democrático. E assim a história se repete. Toda vez que a gente caminha para um sistema que começa a favorecer as grandes massas, sempre vem uma tentativa de mudança do regime, e aí veio o golpe militar. Depois de passado todo esse período militar, veio então a campanha das diretas, em 84, depois então, finalmente, a eleição do Tancredo. Mas o Tancredo também já era uma alternativa muito paliativo, muito palatável para as elites dominantes, né? Porque ele era aquele que construiu o parlamentarismo, era aquele que transitava muito bem com os militares. Então o próprio Tancredo também já era uma alternativa dentro daquela filosofia de mudança lenta, gradual e segura que os militares queriam passar da ditadura para a democracia. Aí veio assim. E aí surgiram, então, veio a anistia, dentro do MDB, na época da ditadura tinha a Arena e o PMDB, né? Com a anistia, com a redemocratização, com a abertura democrática, aí o MDB se dividiu nos vários partidos que hoje nós temos e outros que surgiram depois, e aí veio o PT, veio os outros partidos aí, né? Sim. De lá para cá, tivemos várias eleições, né? E a experiência democrática foi sendo retomada e o povo brasileiro começando a se acostumar de novo com as eleições e tudo mais. O Zé Sarney foi o vice do Tancredo, não foi uma eleição direta, foi eleição lá no parlamento, a eleição do colégio eleitoral, mas finalmente depois tivemos a primeira eleição e aí temos aquela polarização Lula e Collor, né? Depois de ter passado o primeiro turno, né? E essa história vem se repetindo de lá para cá entre duas grandes alternativas, né? A gente tem sempre o primeiro turno com várias opções, várias correntes ideológicas, várias propostas, algumas semelhantes, outras mais distantes, mais diferentes, mas aí, no fundo, o brasileiro tem aprendido, acho que tem evoluído nessa experiência democrática, tem mostrado que existe uma evolução também na qualidade do voto. A gente percebe que, de lá para cá, o povo queria algo novo mesmo o Collor, mesmo o Fernando Henrique, e depois Lula, Dilma, todos esses
carregava uma ideia de novidade, de correção de rumo à democracia, embora a gente sabe que isso, em alguns casos, é totalmente ilusório. Certos candidatos se vestem de uma roupagem, de uma aparência popular, uma aparência de, vamos dizer, esquerda, uma aparência de beneficiar as grandes massas, mas a gente sabe que existem interesses muito fortes por trás, desde a colônia, de se conseguir controlar essa riqueza grande que tem o Brasil. Então, mesmo com essa democracia, a gente tem aqueles candidatos que parecem ser uma coisa e não são. Mas eu acho que o povo tem demonstrado uma evolução na sua capacidade de avaliação política na eleição. E alguns questionam a questão do voto sendo obrigatório ou não. Eu acho que o voto tem que continuar obrigatório porque isso força a população a pelo menos discutir política, muito melhor do que outros países que quem decide uma eleição são 20%, 10% da população. Então acho que o voto tem que continuar. E assim, no final da ditadura, a esquerda ganhou um espaço maior, né, com o PT, com a CUT. E hoje tem se colocado essa questão de que não existe mais o papel da esquerda e nem mais o papel da direita. Qual que é a sua avaliação desse... Tem muita gente que diz que não existe mais isso, porque de fato vários partidos que antes se rotulavam de esquerda, até hoje se rotulam de esquerda, eles acabam tendo bandeiras, defendendo certas situações que não condizem muito com aquela noção que a gente tinha de esquerda antigamente, né? A noção clássica de esquerda e direita. De fato, muita gente acredita que não existe mais isso tudo é fachada, etc. Eu prefiro dizer que, de fato, ainda existe. Eu até dividiria, talvez de uma outra forma. Eu escutei uma vez alguém falando isso e concordo plenamente. Nós temos dois tipos de alternativas. Uma alternativa egoísta e uma alternativa altruísta. Aqueles altruístas, aqueles que votam pensando no bem comum, no bem de todos, no bem das minorias, no bem dos menos favorecidos, dos mais pobres, etc. Eu chamo esses de altruístas, que a gente pode até chamar de esquerda, porque essa era uma ideia da esquerda, basicamente, né? E os da direita, a gente pode chamar então de os egoístas, aqueles que estão pensando só em si, pensando no manter o seu status, as suas posses, as suas conquistas e não dividir, e até conquistar mais do que isso, né? Então, eu acho que ainda tem sentido falar esquerda e direita. Agora, de fato, alguns partidos que antes se classificavam como esquerdas, hoje a gente sabe que não são esquerda, né? E não defendem mais projetos para o bem comum, mas defendem projetos para certos grupos. Então, esses aí são mais para o lado, vamos chamar dos egoístas, ou então dos da direita. Sim, né? Agora saindo da ditadura e trazendo mais para a atualidade. A gente está passando por um processo eleitoral agora e, assim, na sua avaliação, o que está em jogo nessas eleições que vão ser decididas agora? Olha, eu acho que desde muito tempo, o que está em jogo no país são dois projetos, basicamente, né? Eu acho que isso aí não é de agora. Existe aquele projeto que eu chamo de neoliberal, que muita gente já classifica, se conhece como neoliberal, e aquele outro projeto que a gente sabe que é um projeto mais que eu chamo de keynesiano, né? E Keynes foi um economista britânico na época do grande crise do capitalismo de 1930, que ele deu uma solução para a crise de 29, né, da Bolsa de Valores, quando se pensava que o capitalismo tinha entrado em colapso, e de fato tinha entrado. E ele veio com uma solução que foi adotada, ele é considerado um dos pais da economia moderna, o pai da economia moderna, porque ele defendia que o Estado deveria ter o seu papel fortalecido e comandar a economia, direcioná-la para o caminho correto, acertando as crises e os vícios do capitalismo, porque o capitalismo vive numa contradição, porque se você visa o lucro, você então quer o quê? Maior preço, menor salário, e isso a gente sabe que nunca vai fechar, porque quem tem pouco salário, como é que vai comprar uma coisa cara? Então, o capitalismo é um sistema que vive de um paradoxo. Então, Keynes veio trazer uma solução para o capitalismo, que é o fortalecimento do papel do Estado no direcionamento da economia. Isso salvou o mundo da crise do capitalismo da década de 30,
Mas em 1970 veio uma onda neoliberal por causa da crise do petróleo, então muita gente começou a contestar a linha que vinha sendo adotada, né, do Keynes, e aí por causa de uma crise mundial, que é a crise do petróleo, veio então essa aposta no neoliberalismo, né? E eu acho que hoje nós estamos diante de uma coisa parecida, quer dizer, nós temos aqueles que defendem a volta do neoliberalismo, que a gente estava tendo ele até há pouco tempo com a linha Collor e Fernando Henrique Cardoso, né? Essa linha neoliberal de que apostar no mercado, o mercado consegue se autorregular, consegue regular os preços, o desemprego vai chegar numa taxa que é a taxa de equilíbrio, essa linha toda que acha que o mercado se autorregula e consegue resolver os seus problemas. Então, com isso, essa tese defende a diminuição do papel do Estado ao mínimo, chama-se a teoria do Estado mínimo, para que o governo fique só restrito à questão de segurança, saúde, educação e o mínimo possível. E do outro lado nós temos um projeto popular, dito projeto popular, que é um projeto que se baseia na linha de Keynes, ou seja, o Estado tem que ser forte, tem que controlar a economia no que for possível, no que for necessário e considerar que deve se fazer distribuição de renda. Aquilo que o João Goulart tentou fazer, né, e gerou um golpe, né, teve uma reação do golpe, hoje a gente vê o governo Lula e Dilma tentando fazer essa questão, apostando mais na distribuição de renda. Isso é coisa inegável, isso aqui não é propaganda, isso pode se analisar, qualquer um pode analisar os dados. De fato, a linha adotada recentemente é na questão de distribuição de renda com crescimento. Existem gráficos que mostram que o Brasil cresceu com distribuição de renda. O índice Gini caiu depois da eleição de Lula e o crescimento aumentou. Então, acho que a solução é por aí, acho que o caminho está correto. Mas então, esquerda e direita, como você perguntou, existe, podemos dizer assim, o que está em jogo hoje é isso. Nós temos dois projetos, a aposta vai ser, o povo brasileiro está chamado a decidir, não entre um e outro pessoas, mas entre dois projetos. Isso precisa ficar claro para a população. Ou se aposta nessa linha que está sendo feita de crescimento com distribuição de renda, ou se aposta no neoliberalismo, que é Estado mínimo, e tentar ver se o mercado vai resolver os problemas. A gente sabe que isso é uma receita que já furou em vários países e não gostaria que o país repetisse uma aposta que foi feita lá na década de 70, gerou a década de 80, a década perdida, né? Então, e no Brasil chegou a ser a década de 80 e a década de 90, são chamadas décadas perdidas no Brasil, né? Sim, como você atua no setor elétrico há quase 30 anos, o que representa para esse setor o processo eleitoral? Agora, focando no setor elétrico, a gente sabe que o setor elétrico ele é todo apoiado em empresas estatais fortes, a Eletrobras, que se divide em Furnas, Chesf no Nordeste, Furnas no Sudeste, a Eletronorte na região Norte, a Eletrosul na região Sul, né? Mas, assim, elas todas compõem a Eletrobras e não necessariamente atuando só nessas regiões, mas basicamente tem esse espaço dividido, né? São empresas co-irmãs, né? Que compõem a Eletrobras. Então, o setor elétrico está apoiado nessas empresas estatais, né? O que está em jogo, então, na questão do setor elétrico vamos continuar com empresas como as que nós temos hoje, em que elas têm um papel não só de gerar energia elétrica e transmitir e distribuir energia elétrica, mas também de levar o desenvolvimento a certas regiões menos desfavorecidas, né? Ou se a gente vai apostar num regime, numa nova política econômica, que o Estado é o Estado mínimo, você apostar então na iniciativa privada. A iniciativa privada, ela fatalmente vai para as térmicas, porque uma usina hidrelétrica é um investimento de grande volume, dificilmente atrairia o capital privado. E aí nós teríamos mais termoelétricas e menos hidrelétricas, talvez, e teríamos essas empresas estatais menos valorizadas, e com certeza sem esse papel de fomentar o desenvolvimento nas regiões mais pobres, porque lá a gente sabe que eles não têm como pagar pela energia como deveria. Teria que ter energia como é hoje, um pouco, né, subsidiada, etc. E tal. Então, eu acho que
no setor elétrico teríamos esse efeito se a gente fosse ter essa mudança de linha, né? E assim, tá se retomando muito a discussão da privatização, né, no setor elétrico. E algum tempo atrás o setor passou por isso, e aí algumas pessoas colocam que a privatização é um sequestro dos bens comuns da sociedade, né, para o setor econômico-financeiro. E outros colocam que é benéfico para a população, né? E usam as telecomunicações como exemplo disso, né, desse processo de privatização como sucesso. Como é que você avalia essa questão da privatização? Pois é, a gente sabe que certos países desenvolvidos, eles jamais privatizariam e não privatizaram o setor energético dos seus países. Os Estados Unidos é um exemplo que pode se citar como exemplo do neoliberalismo. Ele que lá adota o neoliberalismo. Eles não privatizaram o setor elétrico, que é um setor estratégico de desenvolvimento e também de segurança nacional também, porque faltar energia é uma coisa seríssima para um país, né? E deixar isso na mão da iniciativa privada seria um risco grande, né? Então, a gente sabe que volta e meia vem essa história de privatização como sendo uma solução. A gente sabe que é uma solução, assim, é uma forma do governo se livrar de um problema e deixar para a sociedade, deixar para a iniciativa privada. E a gente sabe que o povo é que vai depois ter que pagar o preço por isso, né? Com tarifas mais caras, etc. e tal. A gente sabe o esforço que está sendo feito agora por esse governo de segurar o preço das tarifas, porque pensa no desenvolvimento na população, né? Então, a gente sabe que privatização não seria uma boa solução para a população. Essa questão das telecomunicações é um exemplo clássico, citado sempre como solução. Como nós estaríamos hoje se continuasse a Telebrás, não fosse privatizada, nós estaríamos no telefone até hoje, naquela fila enorme para telefonar. Isso aí é uma falácia, é um mito, porque, olha só, o que nós tivemos foi uma mudança de tecnologia. É como se a gente fosse privatizar os Correios e logo em seguida viesse o telefone, ou então viesse, aí dizer, olha, tá vendo, privatizou o Correio, ele agora está investindo em telefone, tá vendo como foi bom privatizar, porque agora ele trouxe para nós não só a carta, está trazendo o telefone, ou então trouxe a internet. Quer dizer, a mudança tecnológica, ela vem para melhorar tudo, e aí eu acho que até houve uma privatização da Telebrás, prenunciando já que viriam os telefones celulares e seria um filão enorme para poder abrir para a iniciativa privada. Então, eu acho que isso é mais um mito, a privatização nem sempre é boa. Em certos casos se pode pensar em privatizar, porque em certos casos não são estratégicos. A telecomunicações eu acho que foi um erro muito grande, porque também é um setor estratégico. A gente está vendo aí as nossas comunicações sendo monitoradas constantemente pelos Estados Unidos, por qualquer outro governo que queira ter um hacker, um sistema de espionagem, consegue investigar qualquer uma comunicação nossa, mesmo do presidente da República. Sim. Aí, para encerrar, como você disse, o setor elétrico é estratégico, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação dos dois projetos apresentados pelos candidatos, né, a Dilma e o Aécio, para o setor elétrico e para a categoria eletricitária. Qual o melhor projeto apresentado, o que traz de benefícios? Olha, projetos a gente sabe que o papel aceita tudo, então eu não me pauto pelos projetos escritos ali nos programas de governo apresentados, eu me pauto pela história. A gente sabe que o PSDB, na época do FHC, tentou privatizar o setor elétrico, chegou a dividir a Eletrosul, separando a geração, que era mais atrativa, e conseguiu dividir a Eletrosul e conseguiu privatizar a geração da Eletrosul. Agora a Eletrosul, então, é mais transmissão e a geração virou CGTE, né? Isso estava planejado para o setor elétrico inteiro, graças à atuação do sindicato aqui. O nosso sindicato, eu não estava no sindicato na época, mas o nosso sindicato merece os parabéns, porque foi um dos grandes atuantes nessa onda de combater a sanha privatista daquela época, do Fernando Henrique Cardoso. Nosso sindicato, por estar aqui em Brasília, a gente atuou diversas vezes no Congresso, fomos a cada deputado, criamos um vínculo na bancada do Norte, da região Norte, para defender a Eletronorte, que era a bola da vez naquela época. Então, todos os deputados e senadores da região Norte, membros de partidos diferentes, o sindicato conversou com todos eles, conseguiu aglutinar para que eles se unissem contra essa onda de privatização da Eletronorte. Foi aí que foi, então, para a Eletrosul. Infelizmente, não foi possível conseguir segurar, mas aí depois veio o risco de apagão, depois veio o apagão em si, e aí a coisa se mostrou, porque o capital privado
que poderia até ter investido nas térmicas, nem quis isso, porque o que o capital privado pensou? Deixa criar o caos, porque eu vendo a energia muito mais cara, então deixa eu investir agora não. Agora ainda tem energia sobrando aí, deixa eu investir quando a energia estiver escassa, porque é assim que pensa o capital, ele quer o mau lucro, então ele espera a escassez, espera o apagão. O apagão foi uma lástima para o governo, mas infelizmente o capital queria isso mesmo, né? Então, pegando na história, PSDB apostando na privatização é o que fez. Não duvido nada que vai fazer agora. E o governo atual, que quer a continuidade, estamos aí nesse segundo turno para essa eleição, o governo atual também agora mostra a sua... Não precisa olhar o programa, basta olhar o que tem feito. Eles têm valorizado, construído Belo Monte, construído Giral, etc. Tem valorizado então as empresas estatais, embora também tenha feito o seguinte, utilizado essas empresas para baixar a tarifa, ou reduzir a tarifa, ou segurar a tarifa. Isso aí é prejudicial para o balanço da empresa, vamos dizer assim, mas é benéfico para a população. Então o governo faz essa linha de utilizar-se das empresas estatais para gerar desenvolvimento e gerar a tarifa mais palatável para o governo, para a população. E o outro governo a gente sabe que vai apostar mais, né, no mercado, né, e não vai investir tanto. Se não privatizar, pelo menos não vai investir tanto como tem sido esse investimento que a gente tem tido. E esperar que não venha mais um apagão por aí, né? Vamos esperar. Então, Daldegão, obrigado pela sua presença. Termina agora mais um programa TV Urbanitários e até a próxima.